Existe que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Louvado seja o nome do nosso Deus eterno. Pai supremo, Pai de amor, mais uma vez estamos aqui, ó Deus. Papai querido, que seja, ó Deus, transmitido através de minha voz, através da minha boca, Senhor, tudo aquilo, ó Deus, que Tu tem preparado, Senhor, para esta noite. E que eu possa ser instrumento nas Tuas mãos, ó Deus, e que a igreja possa estar pronta e preparada, Senhor, para receber de Ti esta ministração nesta noite, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Meus irmãos, já há alguns dias que o pastor comunicou comigo, ele não deixa para a última hora, graças a Deus por isso, e ele me ligou e falou: domingo a senhora vai ministrar a palavra. Amém por isso. Não tem como não ficar nervoso, é o altar do Senhor, mas não tem como o coração não acelerar, é uma responsabilidade muito grande. Mas se o Senhor Jesus Cristo nos trouxe até aqui e nos guia por este caminho, Ele é fiel e justo para transmitir conforme a vontade dEle. Então eu comentei com a irmã Damares, e aí no próximo dia, 2 dias depois, eu falei: irmã Damares, a paz do Senhor, bom dia, pela mensagem de celular. Eu estou bem, irmã Damares, eu passei a noite pregando, glória a Deus. E o Senhor me deu uma revelação maravilhosa na palavra desta noite. E eu entreguei nas mãos do Senhor e ainda brinquei com ela. Agora temos que encontrar, orar a Deus para encontrar os versículos que se conjunta com esta palavra, com essa ministração que eu passei a noite sonhando, ministrando para a honra e glória do nome de Jesus. E começamos a estudar a palavra do Senhor e hoje eu fui fazer uma repassagem de tudo aquilo que eu sonhei e também lendo a palavra do Senhor, estudando. E eu pude sentir, como sempre, né, a gente quando se dedica à palavra do Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, a misericórdia do Senhor, ela é grande e ela nos alcança. E eu fui alcançada pelo mover do Espírito Santo ali naquele lugar dentro do meu quarto. E eu pude sentir um contentamento muito grande no meu coração. Eu tive a certeza de que mais uma vez o Senhor confirmava essa palavra no dia de hoje. Por isso eu estou feliz, porque eu sei que o Senhor não desampara os seus, não desampara a mim, não desampara você. E iniciando essa ministração nesta noite, eu quero começar dizendo para a igreja que ninguém consegue medir o tamanho do nosso Deus. Porque às vezes nós somos tendenciosos a querer entender os mistérios do Senhor, e às vezes a nossa mente não é para nós compreendermos e simplesmente para nós agradecermos a Deus e exaltarmos ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, da maneira dEle, conforme a vontade dEle. Aleluias, glória a Deus. E eu quero dizer para a igreja nesta noite que medite comigo em relação a conseguir medir o tamanho que é o nosso Deus, conforme nós lemos, que não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele é tão grande, esquadrinhação também nos faz entender sobre medição, sobre tamanho. Ele é tão grande que não há ninguém, não há um ser que seja capaz de conseguir medir o tamanho que é o nosso Deus, quão grande que Ele é. Deus, Ele é grande, Deus, Ele é infinito. Mas qual é o tamanho do infinito? Eu pergunto para a igreja nesta noite. Vamos refletir qual é o tamanho do infinito.
Será se nós conseguimos também dimensionar o tamanho que é o infinito? Embora a palavra nos diga que não há um tamanho, que não consigamos chegar a medir o tamanho que é o nosso Deus. E o Senhor Jesus Cristo me leva a entender que o tamanho do nosso Deus é o tamanho do teu cansaço, é o tamanho da tua fadiga, é o tamanho da tua decepção, é o tamanho do teu desânimo. Mas o Senhor Jesus também te manda dizer nesta noite que Ele é o tamanho da tua alegria, Ele é o tamanho do teu contentamento, Ele é o tamanho do teu esforço. Então o tamanho do teu Deus, o tamanho do meu Deus, se limita ao tamanho da tua fé. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é grande, Ele é tão grande que eu posso sentir as batidas do meu coração nessa noite, puxando em direção a um grande avivamento. Se a igreja compreender a tempo o que Deus tem para fazer neste lugar, seus olhos verão a grandiosidade e o tamanho que é a tua fé, e você conseguirá ter uma dimensão de uma proximidade do que Deus pode fazer na tua vida através da tua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te perguntar ainda, o que você tem feito para mudar tudo que você sente, todo o seu sentimento, se ele for negativo, se ele for de tristeza, se ele for de cansaço, se ele for de fadiga, se ele for de decepção, se ele for de desânimo, o que você tem feito para mudar a tua história diante do Cristo que nós servimos, que não tem tamanho, que as bênçãos são infinitas, que nós não conseguimos medir que tamanho é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós temos dedicado ao Senhor para receber dele uma nova direção, um novo rumo, um novo entendimento, e de fato entender o que o Senhor quer conosco, porque se você está aqui nesta noite, você é escolhido, você é vaso precioso, Deus te trouxe aqui para levar uma ministração ao teu coração, então tu é importante para o Senhor, não importa o teu momento. Eu só quero te dizer que o momento não é de desistir, mas é de avaliar, é de analisar e questionar a Deus. Senhor, o que tu queres que eu faça? Onde tu queres, Senhor, que haja uma mudança em mim, para que seja desfeito todo esse fardo pesado, esse cansaço, essa fadiga que às vezes nós sentimos no dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor em Salmo 1, versículo 2. Antes tem prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos falando da palavra do Senhor, meus irmãos. Esta é a palavra que nos renova. Esta é a palavra que nos direciona. Às vezes nós olhamos para o homem. Eu estou aqui apenas como instrumento do Senhor, mas eu não posso fazer nada. Mas a palavra do Senhor é o manual. A palavra do Senhor é que vai te introduzir, te guiar, te ensinar o caminho que tu deves seguir. E às vezes nós somos tendenciosos a olhar para o homem e muitas vezes nos decepcionamos e muitas vezes queremos parar, queremos desistir de nossa caminhada, porque nós somos humanos, nós somos falhos, mas o nosso Deus, Ele é perfeito, e a palavra do Senhor nos leva a que o Senhor nos ensina a meditar nela de dia e de noite. Eu quero dizer para os irmãos que a palavra do Senhor, ela é a nossa meditação. Nós temos que ler a palavra do Senhor, porque se nós não lemos, como nós vamos ter prazer na palavra do Senhor se nós não meditarmos nela? Se nós não lermos esta palavra, como teremos prazer? Assim como o salmista diz, temos que ter prazer, temos que meditar na palavra do Senhor. Às vezes vai ficando tão rotineiro, fazer um devocional, acordar pela manhã, canta 2, outros 10,
hinos. Lê uma passagem bíblica, talvez segue o manual de um livro que você compra, de autoestima, de automotivação. Dobra os joelhos, quando dobramos, por 2 minutos, ou até menos, ou até mais. Mas isso vai se passando a ser uma rotina, parece ser automático. Mas a palavra do Senhor, ela não é apenas as escrituras do Senhor, ela não é apenas um ritual que nós acordamos pela manhã e lemos alguns versículos e oramos a Deus e cantamos alguns hinos e às vezes ainda até postamos, já fiz o meu devocional. Mas eu quero te dizer nesta noite que as escrituras do Senhor, ela tem que ser um estilo de vida. Ela tem que nos impulsionar. Nós temos que ler, que meditar e viver aquilo que nós buscamos dentro da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Deus, Ele é fiel e justo. E Ele deixou, irmãos, a Bíblia Sagrada para que nós seguimos. E às vezes nós preferimos nos apegar em tão pequenas coisas, coisas tão banais, e nos distanciar daquilo que nos leva para perto do Deus tão grande. Às vezes, não priorizamos um culto de domingo, não priorizamos uma escola bíblica, não priorizamos um culto do ensino da palavra do Senhor. Hoje eu fui visitar os meus familiares, eu não vou priorizar a chegar mais cedo para o culto, porque para mim tanto faz. Isso é um ritual, igreja. Nós temos que priorizar servir ao Senhor com veemência, com sinceridade, com largueza e com credibilidade no Deus que nos chamou. Nós temos que de fato acreditar porque nós estamos caminhando para a casa do Senhor, porque nós estamos aqui nesta noite, simplesmente para sentar nessas poltronas, ou nós viemos de fato dedicar a Deus um culto agradável ao Senhor. Se de fato os nossos corações estão abertos para falar com Deus e para receber do Senhor, se de fato nós abrimos aos nossos corações ao ponto de sermos repreendidos com uma palavra e sairmos aqui dando glória a Deus, porque eu fui repreendida, mas eu compreendo que o Senhor está me moldando, eu compreendo que o Senhor está me fazendo crescer. Eu não vou sair daqui e vou fazer montinho falando eu fui repreendida, mas eu vou dobrar os meus joelhos e adorar a Deus. Obrigado, Senhor, porque tu me levas a outro nível. Obrigado, Senhor, porque tu usou a irmã no ministério de louvor. Obrigado, Senhor, porque tu usaste o obreiro com a ministração que fala ao meu coração, embora ela doa, embora ela queira me tendenciar a entristecer, mas eu rejeito toda a provação do inimigo e recebo de ti, Senhor, porque eu sei que tem um céu que me espera. Louvado seja o nome do Senhor. E nós aqui, a igreja de Cristalândia, temos que louvar a Deus, agradecer a Deus, porque nós ainda temos aqui neste altar homens, mulheres que se dedicam a esta obra. Nós conhecemos cada um deles. Nosso pastor é um líder por excelência, que não coloca qualquer um com este microfone na mão, qualquer um que chega por aí se apresentando como ministro do Evangelho. Então nós ainda podemos confiar nos homens, nos obreiros que o Senhor tem levantado aqui neste lugar. Porque nós vimos por aí muitas pregações que banalizam este evangelho e nos desviam, querem desviar a nossa atenção do objetivo final, que é uma eternidade com Cristo. E a eternidade com Cristo, meu irmão, minha irmã, não é essa facilidade que o mundo nos últimos dias quer nos apresentar, que eu posso andar de qualquer jeito, que eu posso me comunicar de qualquer jeito, que eu posso falar de qualquer maneira, porque assim como nós estudamos a palavra do Senhor e vamos amadurecendo, nós também vamos nos transformando de dentro para fora, e essa transformação tem que ser visível, tem que ser notória, porque quando nós passarmos pela rua, as pessoas estão estudando o livro que eu sou e o livro que você é. Estão estudando este livro que nós dizemos e tanto falamos que pregamos. E eles vão nos avaliar se de fato nós estamos servindo e vivendo este manual. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja Deus. Aleluias. Aleluias.
E domingo passado, Deus usou o irmão Gabriel em uma clareza tão grande a ministrar a palavra, na maneira dele, do jeito dele, mas na sabedoria do céu. Lá em Marcos 14, a partir do versículo 32, ele comentou essa parte. Não vou ministrar, repetir a pregação do irmão, mas me chamou muita atenção e eu fiquei incomodada. E fui estudar mais um pouco. Irmãos, e diante do que nós já lemos hoje, lá em Marcos capítulo 14, a partir do versículo 32, quando Jesus vai ao Getsêmani para orar, e ele chama 3 discípulos. Em meio a tantos ali, ele escolheu 3, Pedro, Tiago e João. O irmão Gabriel ministrou, eu quero repetir. Jesus sentia angústia na alma. Ele via que estava chegando a sua hora de cumprir a sua trajetória, pelo qual Deus o enviou por amor de nós. Morrer na cruz do Calvário por amor de nós. E Jesus chama Pedro, Tiago e João e vai ao Getsêmani e pede que eles vigiem, enquanto ele se afasta um pouco e vai orar. Irmãos, e o que me chamou muita atenção foi que Jesus orou, quando voltou, eles estavam dormindo. Jesus voltou novamente, e quando Jesus retorna, eles estavam dormindo. Mais uma vez Jesus retira e vai orar. Pede para o Senhor, por 3 vezes, que se possível passasse dele este cálice. Por amor de nós, tamanha dor que ele estava sofrendo, tamanha angústia por amor de nós. E na 3ª vez, Jesus os pega mais uma vez adormecido. E Jesus diz para eles dormirem, descansar. Então o que eles fizeram, irmãos? Eles dormiam. Enquanto o mestre com a alma angustiada para salvar a minha vida e a tua vida. Nós temos que reconhecer, irmãos, todos os dias o tamanho desse sacrifício. E eles dormiam enquanto Jesus orava ao Pai, pedindo que, se possível fosse, passasse dele aquela angústia, passasse dele aquele cálice. Mas quando ele retorna, o que eles faziam? Eles dormiam. E hoje, igreja do Senhor, mais uma vez eu questiono, o que nós estamos fazendo para receber o milagre que nós estamos pedindo? Será se não estamos sendo adormecidos diante de tantas coisas que o mundo vem trazendo, vem nos apresentando uma modernidade antibíblica, uma atualidade que parece socialmente bonito, mas que quando nós estudamos profundamente a palavra do Senhor, é totalmente antibíblico, anti a palavra que nós cremos e acreditamos. Então o que nós estamos fazendo? Será se estamos dormindo? Ou será se nós estamos vigilantes, como o Senhor ordenou a estes discípulos que ficassem ali, vigiando? Daquilo que você tem colocado na presença do Senhor. Eu não sei, irmãos. Eu não sei o problema. Eu tenho algumas amigas, alguns irmãos, que conversam, que a gente compartilha, que a gente ora. Mas eu não sei o problema da igreja, eu não sei o problema dos irmãos, as dificuldades que cada um enfrenta. Cada um sabe de si. E cada um tem que buscar em Deus entendimento. E fazer essa entrega total a Deus. Nós oramos e pedimos ao Senhor. Falamos aqui sobre orar. Se de fato nós estamos orando. De fato nós estamos mesmo acreditando neste Deus que nós caminhamos todos os dias para a igreja, para buscá-lo, para adorá-lo. Será se de fato nós estamos fazendo essa entrega? Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você tenha o seu problema, a sua situação íntima, que você coloca na presença do Senhor, e talvez está adormecida. E às vezes nós culpamos os nossos líderes, culpamos os nossos irmãos, culpamos os nossos amigos, culpamos os nossos patrões, culpamos os nossos cônjuges.
somos os líderes de departamentos. E às vezes não meditamos sobre nós mesmos. Aonde nós estabilizamos, aonde nós paramos. O porquê estamos estagnados. Talvez você aí sente o desejo de ser renovado, de falar em mistérios, de falar em línguas estranhas. Quanto tempo você não sente essa presença? Talvez você esqueceu a forma gostosa que é de orar. E eu quero te dizer nesta noite que é simples. Você dobra o seu joelho. Temos novos convertidos aqui, que em breve passarão por um discipulado, serão batizados em nome de Jesus. Se você não tem ainda esse entendimento de como orar, começa falando para o Senhor, de joelhos reservado com Cristo. Senhor, eu não sei orar. Senhor, eu não sei orar. Começa a contar para Ele mesmo a tua dificuldade. Não precisa você se questionar. Não precisa você se lamentar, murmurar. Mas basta você reconhecer, Senhor, aonde é que eu me perdi? Aonde é que está a vírgula na minha vida? Porque eu quero continuar. Tem uma reticência te esperando. Mas depende da nossa atitude. Depende de nós buscarmos a Deus. E o mestre lá no Getsêmani falou com os discípulos: dormem, descansam, está perto a minha hora. E Jesus nos dá, nesta noite, mais uma oportunidade de refletirmos, de buscarmos a Deus, de falar com o Senhor, de refletir sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações, sobre aquilo que nós ouvimos e deixamos descer para o nosso coração, sobre talvez a falta de entendimento, de sabedoria, que a palavra nos ensina a pedir sabedoria ao nosso Deus, pedir entendimento ao Senhor, e às vezes nos falta, às vezes deixamos de qualquer maneira, qualquer palavra lançada, descer aos nossos corações, e nos sentimos feridos, nos sentimos cabisbaixo. Priorizar um culto já não é mais aquilo que fazia parte das nossas rotinas. Adorar ao Senhor, fazer uma visita, já não nos alegra mais como nos alegrava anteriormente. Glorificar o nome do Senhor, salmodiando, cantando, batendo palmas, já não faz mais parte daquilo que nos fazia anterior. Saltar na presença do Senhor, às vezes nos faz sentir vergonha, porque é isso que o inimigo quer introduzir na nossa mente. Para que pular daquele jeito? Para que bater palma daquele jeito? Para que caminhar daquela maneira? O inimigo quer nos fazer sentir vergonha dentro da casa do Senhor. Mas o Senhor te chamou foi para fazer a diferença nos últimos dias aqui na terra. Nós temos que reconhecer aonde está o nosso erro. Nós temos que perguntar para o Senhor para continuarmos sendo úteis aqui na terra, irmãos. Nós não podemos nos dar o direito de nos sentir feridos, de nos sentir magoados com coisas que todas as vidas aconteceu, com coisas que todos os anos, desde quando conhecemos o Evangelho, acontecem. E hoje nós somos mimados, coitadinhos, que não podemos ser repreendidos, não podemos ser chamados a atenção, porque eu não retorno mais lá, eu estou ferido, está doendo em mim. Vamos orar, irmão. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ser crente. Vamos servir ao Senhor com alegria. Vamos nos alegrar de verdade na presença do Senhor. Porque o mundo está chorando, as vidas estão chorando, estão sofrendo. E outra coisa, irmão, não adianta nada eu vim aqui pegar este microfone ou sair aí na rua e falar de Jesus de qualquer jeito, porque o Espírito Santo é Ele que convence. Mas nós temos que ter ciência disso, nós temos que ter convicção daquilo que nós estamos falando, nós temos que estudar a palavra para nós podermos pregar este evangelho dentro daquilo que está entre as duas capas da palavra do Senhor Jesus, para não sairmos aí desviando aquilo que o Senhor deixou para que nós seguíssemos. Temos que pregar a verdade genuína que Cristo nos deixou para pregar. Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. E diante dessa situação de muito emocionalismo, de muito coitadinho, de muito eu sou, nós estamos esquecendo o tamanho que é o nosso Deus. Nós estamos preenchendo o lugar de Cristo com as nossas próprias preocupações, com o nosso próprio egoísmo. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluias, aleluias. Aleluias. Eles, os discípulos, eles conheciam a Jesus. Eles caminhavam com Jesus. Eles viam os milagres acontecer. Quantas curas, eles mesmos foram libertos. Ainda assim, eles adormeceram. Ainda assim, eles adormeceram. E logo a mais neste mesmo capítulo, se não me engano, no versículo 42, que a minha memória está retornando, glória a Deus. Glória a Deus, pode verificar, se não é. Marcos, onde eu li, Marcos 14, se não me engano é o versículo 42, quando diz que o traidor chegaria, Judas, andava com Jesus. Irmãos, Judas, discípulo do Senhor, era o traidor. Jesus sabia. E ainda assim, nós queremos ser seres melhores. Nós somos humanos, claro que sujeitos a falhas. Há tantas falhas ao ponto de negligenciar o conhecimento que Deus nos dá. Ao ponto de muitas vezes deixar de lado o maior alimento que é a palavra do Senhor, para sentar em mesas, para se elambuzar, encher a barriga de banquetes do mundo. Enquanto o maior banquete está fechado na cabeceira da cama, capa a capa fechado, com as folhas dobradas. Perdendo a oportunidade de aproximação com Cristo, de servir a Deus com sinceridade e ser usado na presença do Senhor, conforme Ele nos chamou, para meditarmos. E aí Jesus foi traído por um discípulo, e eu não posso chamar uma liderada e conversar, irmã, vamos dar uma melhorada. O meu líder, pastor João, no caso, meu pastor atual, ele não pode me chamar ali e fazer uma repreensão severa diante daquilo que os meus olhos estão vedados, cegos, porque me dói demais e eu não vou mais naquela igreja. Que século é esse? Que mundo é esse? E onde nós queremos de fato chegar? Se nós depositarmos em Cristo a nossa total confiança, o Senhor é fiel e justo para nos zelar, irmãos. Mas nós temos que descer, desfazer desse eu, do que eu posso, do que eu decido, do que eu faço, porque aqui nós somos uma igreja, somos membros, um corpo de Cristo Jesus. E esta é uma outra mensagem que continua no sonho que eu sonhei. Os membros do corpo de Cristo, aleluias. Em uma outra oportunidade, eu sei. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que abrir o nosso coração para descer. Dizer para o Senhor, Senhor, eu não sei, mas Tu sabe. Senhor, eu não posso, mas Tu pode. Senhor Jesus, eu não dou conta, mas Tu pode, Senhor, segurar a minha mão, me carregar no colo. E você ainda pode dizer para o Senhor, eu fui repreendido, está doendo, mas eu estou de pé, obrigado, meu Deus, eu vou aprender. Irmão, quanto menor nós nos colocarmos na presença do Senhor, maior Tu será no reino de Deus. Entenda de uma vez que nós não estamos aqui na casa do Senhor para exibicionismo, mas nós estamos aqui para falar uma palavra, e a palavra que convence, que liberta, que salva. Não adianta eu passar pano para um e pano para outro, eu tenho que falar a verdade, porque Deus me chamou para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Somos amigos de todos, somos corpos unidos em nome de Jesus, mas a palavra do Senhor, a partir do momento que eu pego esse microfone, eu tenho que ser verdadeira em Cristo Jesus. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Aleluias, glorificado seja o nome do Senhor.
Aleluias. E mais uma vez, irmãos, eu digo, se os discípulos dormiram, e nós, como estamos nós? E já para finalizar, eu quero retornar lá no capítulo que nós lemos, de Isaías 40, no versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, renovarão as suas forças, renovarão as suas forças. Subirão como águias e correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Aleluias. Glória a Deus. E mais uma vez, estamos esperando no Senhor. Entregamos de fato a nossa vida na mão do Senhor. Estamos de fato vivendo essa dependência em Cristo Jesus. Porque se nós estivermos de fato confiando no Senhor, cumprindo os mandamentos conforme ensina a palavra do Senhor, mas é conforme ensina a palavra do Senhor, igreja, não é conforme eu acho, não é conforme você acha, é conforme a palavra do Senhor nos instrui para vivermos. Será se nós estamos vivendo? Porque se nós estivermos, irmãos, se você estiver, irmão, vivendo este evangelho genuíno, este evangelho que salva, que transforma, se há dentro do teu coração ainda uma chama que aquece, que arde no teu peito, o Senhor é fiel para te renovar nesta noite. O Senhor é fiel para te renovar. O Senhor é fiel para te batizar. O Senhor é fiel para te elevar a outros patamares. Mas você tem que acreditar que Deus, Ele pode fazer o extraordinário nas nossas vidas. Enquanto nós oramos, enquanto nós falamos, você conversa com o Senhor. Peça para o Senhor Jesus Cristo te dar o discernimento, te dar o dom da cura interior. Que o Senhor Jesus Cristo venha tirar todo o emocionalismo dos nossos corações e da nossa mente. Que o Senhor venha tirar todo o nosso eu posso e dar lugar para que o Espírito Santo faz morada permanente dentro de nós e nos usa conforme a vontade dEle. Deus é fiel para usar as tuas mãos. Tu tem desejo talvez de ser usado por Deus, de pegar este microfone e ministrar uma palavra de bênção, de cura. Você é capaz, se você estiver debaixo da autoridade de Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz. O Senhor é fiel para te pegar e te levantar e te dar uma palavra e te dar um renovo e te dar autoridade onde você ainda expulsará demônios. Glória a Deus. Quase não vemos, irmãos, manifestação do demônio dentro da igreja. Quantas vezes eu vi aqui em fim de tarde orando de joelho dobrado. Aconteceu várias vezes. A gente vinha para orar no fim de tarde e as portas ficavam encostadas e vinha pessoas endemoniadas tentando tirar a nossa paz, e o Senhor nos dava autoridade para repreender. E hoje, irmãos, será se nós estamos dormindo ou estamos acordados para chegarmos a essa situação, não sair correndo, mas usar a autoridade do nome de Jesus para ainda expulsar demônio, para ainda orar por enfermos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele precisa. Nós precisamos. O Senhor precisa de nós. O Senhor precisa de mim. O Senhor precisa de você. Cada um de nós temos um lugar a ocupar nesta obra aqui na terra, nesta obra aqui nesta cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário nós dar credibilidade a esse evangelho conforme ele merece. Louvado seja o Deus que nós servimos. Aleluias. E que o Senhor Jesus Cristo venha cada dia mais nos convencer daquilo que nós acreditamos, nos convencer da palavra que nós lemos, que o Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento e que nós possamos sim ser renovados na presença do Senhor, que as nossas forças possam ser renovadas, que nós possamos sim subir como águias, que nós possamos sim correr e não se cansar,
Porque quando nós estamos com Cristo, o Senhor é o nosso acalento. Ele refrigera a nossa alma. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Ele é aquele que habita em nosso coração. É Ele que nós podemos elevar os nossos olhos e perguntar: de onde me vem o socorro? E Ele nos responde: o teu socorro vem do Senhor. O meu e o teu socorro vem do Senhor. Mas temos que buscar este Senhor Jesus. Caminharão e não se fatigarão. Ter paz, irmãos. Nos ajuntarmos, conversarmos, falar de Jesus. Sentir a presença do Senhor. Chorar a dor do irmão. Orar com o irmão. Não nos encontrarmos somente para brincar, para nos alegrar. É proibido, missionário? Não, é bom demais. É bom demais nos encontrarmos, brincarmos, almoçarmos, mas que o respeito pela palavra do Senhor, que a reverência pela palavra do Senhor não saia das nossas mesas. Que nós possamos estar sempre prontos e dispostos e sempre alerta a este evangelho. E principalmente alerta ao nosso chamado, aquilo que Cristo nos chamou. Eu quase perdi o meu ministério de ministrar a palavra do Senhor, por desacreditar em nenhuma cura, de tanto eu ouvir falar de médico e de pessoas que você não vai ser curada. E hoje eu estou aqui, irmãos, conseguindo novamente memorizar os versículos da Bíblia que eu não conseguia mais memorizar. Aleluia, Jesus. Demanda, canta lá mais. É coisa que só Deus faz. E nós temos que ter, irmãos, inteligência para não perder o nosso milagre. Nós temos que ter sabedoria para não perder a nossa bênção. Temos que vigiar, irmãos, o som. É necessário sentarmos nas nossas mesas, nos reunirmos, mas não perder a reverência ao Espírito Santo que é dado por nós, para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que Cristo Jesus, em sua infinita bondade, possa falar melhor aos vossos corações nessa noite. E assim eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus.